bem-vindos a mais um Artístico Divertido, canal do YouTube. Hoje nós falaremos pela primeira vez neste canal de uma obra do Caravaggio. Então, já não confundam se vocês verem escrito em algum lugar o nome do Caravaggio, porque Caravaggio não era o nome verdadeiro dele, era o apelido dele por causa do lugar onde ele nasceu. O nome mesmo dele era Michelangelo Merisi, mas não é aquele Michelangelo, tipo, quase da mesma época do Da Vinci, que fez a Capela Sistina, que fez o Davi e que fez a Pietà. É outro Michelangelo, tá? Só tinha o mesmo nome, mas geralmente, né, até pra não ter confusão, a gente fala Caravaggio e daí sabe que está falando então desse artista barroco muito conhecido pelo chiaroscuro e pela luminosidade dramática das suas pinturas. E é justamente isso que a gente vê nesta obra que veremos hoje, que é um Narciso, ou seja, é uma representação do mito grego de Narciso. Aqui no canal a gente já falou desse mito quando a gente falou da Metamorfose de Narciso, uma pintura do Dalí. Aqui vocês vão ver que o tratamento, né, que o artista decidiu dar a esse tema, ou a composição que ele escolheu é completamente diferente. Então aqui a gente vê que foi uma composição bem inovadora. Parece uma carta de baralho quase, né, que a metade de cima a gente tem o Narciso que tá ali debruçado na água e a metade de baixo é o reflexo dele na água. Então, o mito de Narciso, o que ele conta? O mito de Narciso conta que existia um jovem belíssimo e que todo mundo se apaixonava por ele, homens e mulheres igualmente, né? Na Grécia era muito comum a homossexualidade, então homens e mulheres se apaixonavam por ele, mas ele não queria ninguém. Ele desprezava o amor. E daí os deuses foram lá e falaram: não pode desprezar o amor assim, menino, nós vamos te dar uma lição. Então ele se apaixonou por ele mesmo, pelo próprio reflexo que ele viu refletido tipo numa fonte, assim, que ele viu refletido na água. E daí ele ficou muito chateado, né, porque ele queria estar com ele mesmo, queria beijar a si mesmo, ficar com ele mesmo. E em algumas versões desse mito, ele vai tentar beijar ele mesmo, assim, tipo, na água, o reflexo dele na água, e daí ele cai e morre afogado. E em outras versões do mito, ele fica tão deprimido que ele definha e morre, e no lugar do corpo dele nasce uma flor que a gente chama de Narciso, uma flor branca. Então, como eu falei, o Caravaggio escolheu realmente uma forma inovadora de representar esse mito. Vocês podem ver, então, que tem toda essa história de como se fosse uma carta de baralho, até ele estar dividido em duas. No fundo, a gente não vê nada. Provavelmente ele estaria numa floresta, num bosque, num jardim, sei lá. Algum lugar para ter esse acúmulo de água aí, para ter essa fonte, esse lago, sei lá. Mas a gente não vê, é um fundo preto no fundo. E ele tá mergulhando a mão na água. Talvez como se ele fosse estar prestes ali a abraçar ele mesmo. Então a gente tá nesse momento suspenso, né, no tempo que o Caravaggio escolheu representar. E a gente pode ver também que ele parece curioso, que ele tá com a testinha ali franzida, mas a gente ainda vai ver que pode ter um significado ainda muito louco essa testa franzida. E a gente vê as características principais do Caravaggio, como eu falei, o chiaroscuro, que é essa história do contraste entre áreas de cor muito claras e muito escuras, chama-se chiaroscuro, e essa iluminação dramática, porque na vida, né, não teria essa iluminação que parece um holofote que tá em cima dele, né? Então é uma iluminação bem dramática, e essa dramaticidade é muito coisa do barroco, o período ao qual o Caravaggio pertence. E aliás, já houve até discussão de quem teria feito essa obra, se teria sido o Caravaggio mesmo ou se teria sido um dos seus seguidores, porque muita gente meio que copiou, seguiu as mesmas características do Caravaggio. Algumas pessoas da geração que veio depois, da geração dele. Então essa obra poderia ter sido da mão de 3 outras pessoas, então Manfredi Gentileschi ou Spadarino, mas atualmente acredita-se que realmente seja uma obra do Caravaggio, sobretudo por essa inovação, por causa de comparações estilísticas, né, características parecidas dessa obra com outras obras que se tem certeza que foi o Caravaggio. Então nessa época
supõe-se que essa pintura foi feita entre 1597 e 1599. Nessa época, o Caravaggio estava pintando um monte de temas que tinham essa aura de mágica, essas atmosferas mágicas, introspectivas e suspensas, né? Como eu falei, o tempo ali tá suspenso no momento que o Narciso vai enfiar a mão na água, né, para se abraçar, então temos o tempo suspenso ali. E quando essa obra foi restaurada, várias análises provaram, né, que mais possivelmente seja uma obra do Caravaggio e não de um dos seus seguidores. Mas o mais interessante dessa pintura é o significado do reflexo. Reflexo tanto ele no espelho quanto em outras superfícies, por exemplo, água, que tem muito a ver com o mito de Narciso, que seria um dos significados desse mito. Então, os reflexos ou espelhos têm dois significados, um positivo e um negativo, né? Duas gamas aí de significados. Então, de um lado, a gente tem essa ideia de vaidade. Então, a gente vê, por exemplo, muitas pinturas da deusa greco-romana, da beleza, da fertilidade, do amor, né, Vênus, Afrodite, olhando no espelho, se admirando no espelho. Então, esse lado um pouco mais aí da vaidade. E também a gente tem muitas representações de belas jovens, às vezes até nuas ou seminuas, que estão se olhando no espelho, mas perto delas tem sempre, com frequência, né, tem elementos que remetem à passagem do tempo. Então, ampulhetas, flores mortas, que, né, flores estragam rápido, né? Então a beleza das flores passa rápida, e caveiras ou símbolos relacionados à morte, porque, ou seja, é uma jovem bela, mas a juventude e a beleza dela não vão ser eternas, ela vai morrer. Então essa vaidade aí meio que não serviria pra nada, porque ela vai acabar logo e vai morrer. Então meio que tipo, não é uma coisa importante, dê valor para outras coisas menos importantes. Basicamente essa é a mensagem no rolê. Mas a gente tem um outro significado positivo também dos espelhos e dos reflexos, que seria então um mergulho na própria alma, um mergulho em si mesmo, né? Porque você tá ali olhando a sua própria imagem, e muitos personagens estão realmente ali concentrados na sua própria imagem, quase como se eles quisessem ver a própria alma. Então aí seria uma busca por autoconhecimento. Seria se olhar para se autoconhecer, não o externo, mas o interno. E no caso dessa pintura especificamente, eu acho que esse fundo preto, né, que não mostra nenhuma cena, só tem aí o lago como cenário, né, a fonte, sei lá, a água que o Narciso está colocando na mão, sendo que na verdade ele estaria em um lugar, né, tipo, ele não estava numa sala preta, ele estaria num jardim, num bosque, etc. Mas eu acho que esse fundo preto faz mais ainda com que a gente pense que ele tá absorvido ali nele mesmo. Ele não tá se importando com o resto, com o mundo, com a cena, o que tem. Ele tá ali focado nele mesmo. E eu acho também que essa testa franzida dele é porque ele estaria curioso no que ele vai encontrar nesse interior desse mesmo. O que ele vai encontrar sobre ele mesmo, sobre a alma dele, quando ele se autoconhecer. Porque ele tá ali, né, no momento que ele tá indo mergulhar. Então eu penso se isso talvez não fosse curiosidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desta pintura, deste vídeo. Se algum dia vocês forem para Roma, essa pintura está na Galeria Borghese, vocês podem vê-la pessoalmente. E então é isso, se tiverem alguma outra obra, pintura ou qualquer outro tipo de obra sobre a qual vocês gostariam que eu falasse, deixe aí nos comentários. O pessoal já viu que eu realmente vejo os comentários e muitas obras eu faço vídeo, tá? Tipo Vênus de Milo, Boa Coruja, teve vários aí. Então é isso, beijinhos e até a próxima!